acaba reconfigurando o comércio agrícola quando você fala assim, poxa, mas se o Japão vai comprar mais dos Estados Unidos, ele vai deixar de comprar de quem? Então, quem é fornecedor de arroz para o Japão deve estar preocupado. Quando a gente entra no Brasil, a gente pensa que nós e Estados Unidos somos grandes exportadores de muitos produtos iguais. Algodão, carne bovina, soja, milho. Nós, Estados Unidos, somos. Quando os Estados Unidos faz um compromisso com a China e a China se compromete a comprar mais soja, e a China vai deixar de comprar soja de quem? Nós somos o principal fornecedor de soja. Então, essa reconfiguração, que a gente vai começar a ver a cara dela no ano que vem, quando esses acordos, se esses acordos entrarem em vigor mesmo, aí pode sim ter um impacto grande, porque afinal de contas nós exportamos muitos produtos que são os mesmos principais produtos dos Estados Unidos. Acho que tem muito assunto que a gente tratou aqui. Agora a gente vai ficar nessa expectativa pela assinatura do acordo, né? Aparentemente há um caminho para esse acordo ser assinado em janeiro, ou pelo menos haver um desfecho ali em janeiro, mas as informações ainda são difusas, é preciso esperar um pouco esse tempo para ver como as lideranças, tanto de União Europeia quanto de Mercosul, como elas vão lidar com esses dilemas que estão colocados. Eu agradeço muito a Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura, pela entrevista, e saiba que você estará convocada a voltar para cá em janeiro, logo depois dessas novas negociações. Vai ser um prazer. Obrigada. Obrigado. Olá, muito boa noite. Eu sou Leandro Magalhães e esta é a segunda edição do News Domingo. Vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo. E a gente abre esta edição com informações atualizadas sobre a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir o cessar-fogo da guerra com a Rússia. Na entrada da reunião, Donald Trump disse que o acordo de paz está em último estágio. Zelensky e Donald Trump se encontram em Mar-a-Lago, resort do presidente norte-americano, na Flórida. A reunião já dura mais de 2 horas sem a presença da imprensa. Antes de entrar no salão principal do complexo, os dois falaram com a imprensa. Em meio a novos ataques russos e conversas de concessões territoriais entre os dois países, Donald Trump afirmou que já resolveu 8 guerras, mas esta é a mais difícil. Mesmo assim, garantiu que as negociações estão avançando. Antes disso, nas redes sociais, o norte-americano afirmou ter tido uma ligação boa e muito produtiva com o presidente russo, Vladimir Putin, antes da reunião de hoje. O Kremlin detalhou a conversa entre os dois líderes. O russo e Donald Trump concordaram em não apoiar a ideia de um cessar-fogo temporário, sugerido pela Ucrânia e também pela Europa. Zelensky chegou aos Estados Unidos ontem, mesmo dia de um ataque russo de mísseis e drones à capital ucraniana Kiev, que durou 12 horas. Vladimir Putin, que disse que a Ucrânia, abre aspas, não está com pressa para alcançar a paz. O russo ainda afirmou que, se Kiev não quiser resolver o conflito de forma pacífica, Moscou vai atingir à força os próprios objetivos. A reunião entre Zelensky e Donald Trump deve abordar questões financeiras do cessar-fogo e também concessões territoriais, especialmente sobre a região de Donbass, altamente cobiçada pela Rússia e sob o domínio ucraniano, segundo a legislação. O presidente ucraniano busca amenizar os pedidos norte-americanos para que a região seja concedida aos russos. Decisão essencial para o cessar-fogo, segundo Vladimir Putin. E a gente agora vai ver imagens ao vivo lá de Mar-a-Lago, onde acontece a reunião. A gente acompanha, portanto, a expectativa. Daqui a pouco eles devem falar. Mais cedo, antes da reunião começar, lá em Mar-a-Lago, Donald Trump afirmou a alguns repórteres na região. Ele disse que temos os elementos para um acordo. Ele afirmou também que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na residência, ele afirmou que conversou com ele. Donald Trump foi questionado se acredita que Vladimir Putin está falando sério sobre a paz depois da postagem do presidente. Ele falou, Donald Trump, ele acha que sim,
Acho que ambos estão, tanto Vladimir Putin como também Volodymyr Zelensky. Ao ser questionado também sobre a reunião de hoje, se levará a um acordo, Donald Trump se mostrou mais duvidoso. Ele falou, depende, abre aspas, depende, acredito que temos os elementos para um acordo. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem se mostrado difícil de resolver, acrescentou, mas disse ainda, vamos conseguir, teremos uma ótima reunião hoje. Vale destacar que o presidente norte-americano Donald Trump se recusou a falar, a opinar sobre se espera um acordo antes do final do ano. Ele disse aos repórteres que estavam, portanto, lá na portaria do condomínio, né? Disse que ele não tem prazos, né? Não sabe qual é o prazo, acabar com a guerra. Esse é o nosso objetivo. A gente, portanto, vai agora conversar com o Urian Fancelli, ele é mestre em Relações Internacionais. Eu agradeço pela presença aqui, ele vai ajudar a entender um pouco esse conflito que já dura anos, né? E para ver se há alguma solução, Urian. Muito boa tarde, obrigado pela presença aqui, viu, no SBT News. Boa tarde, Leandro. É um prazer estar aqui com você. Prazer, é todo nosso. Eu estou vendo a claridade atrás de você. Não, boa noite também, né? Porque agora já são aqui no Brasil, 6 horas e 30 minutos. Urian, você acha que deve sair alguma definição desse conflito? Qual é o entrave para poder sair uma solução? Existe um otimismo, Leandro, mas é um otimismo bastante cauteloso. E ele precisa ser colocado em perspectiva. O que existe hoje é aquele plano de 20 pontos apresentado pelo Zelensky, que ele próprio diz ter surgido das negociações com a equipe do Donald Trump. Isso mostra, assim, que existe um avanço diplomático, mas não significa que o acordo esteja fechado. Os pontos mais difíceis, eles continuam abertos, especialmente aquela questão territorial. O núcleo do problema é território. A grande pergunta é se a Ucrânia ela teria que ceder partes do seu território para alcançar a paz. O Zelensky ele tenta evitar essa formulação direta e ele fala em, entre aspas, aí, congelar a linha de contato, ou seja, manter as posições militares atuais. Já os americanos, eles sugerem algumas alternativas, né? Conforme a gente conversou na véspera de Natal, como, por exemplo, uma zona desmilitarizada ou até mesmo uma zona econômica especial no Donbass, que é ali no leste da Ucrânia, que é algo que na prática implicaria a retirada de tropas ucranianas dessas áreas. Agora, Urian, a ligação boa e produtiva entre Donald Trump e Vladimir Putin antes da reunião com Zelensky enfraquece a posição ucraniana na mesa de negociação, ainda mais com o histórico de discussões entre o presidente norte-americano e Zelensky? Quando a gente olha para o histórico dos encontros ou das ligações entre Donald Trump e Vladimir Putin, a tendência histórica é que o resultado imediato é que o Putin ele consegue, de alguma maneira, manipular o Donald Trump. Lembrando que o Putin ele tem mais de 2 décadas como ex-agente da KGB, então ele é um mestre da manipulação, sabe exatamente quais pontos tocar para tentar convencer o Donald Trump a adotar uma visão que acaba muitas vezes sendo um pouco mais pró-Rússia do que para a Ucrânia. E lembrando também que o Trump ele falou que logo depois do encontro com o Zelensky, ele vai ter uma nova ligação com o Vladimir Putin que deve levar aquilo que terá sido, né, acordado com o Zelensky. Mas acredito que sim, olhando para o histórico, essa ligação pode sim atrapalhar. Agora, Urian, Donald Trump também insiste que o cessar-fogo está no último estágio, mesmo com discordâncias grandes entre os interesses de Zelensky e Vladimir Putin, além de novos ataques. Ao afirmar isso, o presidente norte-americano já aceita que a Ucrânia vai conceder o território como parte do acordo? A Ucrânia ela não pode simplesmente ceder território. E o Zelensky, até mesmo para ele politicamente falando, é muito arriscado ele dizer cederemos território. O Donbass ele é uma região bastante estratégica para a Ucrânia por diferentes motivos, economicamente falando. O Donbass ele sempre foi o coração industrial do país por conta do carvão, siderurgia, metalurgia, fábricas de armamentos. Tem a relação, tem a questão geográfica também, né? Porque quem controla o Donbass
controla um corredor estratégico no leste da Ucrânia. Então, para a Ucrânia manter ou recuperar a região é criar uma zona ali de amortecimento contra a Rússia. E para a Rússia ocupar o Donbass é empurrar aquela linha de frente para dentro da Ucrânia, deixando o país ainda mais vulnerável, né, militarmente falando. Existem outras questões também. O Zelensky ele não pode simplesmente assinar um documento dizendo cederemos território. Porque, Leandro, de acordo com a própria Constituição ucraniana, a cessão de território ela só pode ser feita por meio de referendo. Então, o Zelensky ele precisaria convocar todo um referendo nacional, a população ucraniana precisaria votar a favor disso, e tem mais um elemento também, na verdade 2 elementos a mais. Um deles é que enquanto o país estiver em guerra declarada, com um estado de sítio, ele não pode ter um referendo, porque não tem segurança para referendo. E o segundo ponto é que hoje apenas 20% de toda a população ucraniana, se fosse votar, votaria a favor disso. Então é o Zelensky, de certa forma, tentando terceirizar para a própria população essa responsabilidade de não ceder território, ao mesmo tempo em que ele se blinda também politicamente e tenta, de certa forma, ali continuar a tentar cortejar o apoio norte-americano para que ele não desapareça. Urian, eu vou chamar aqui a nossa analista também, Basília Rodrigues, que tem uma pergunta para poder fazer. Basília, muito boa noite. Oi, boa noite, Leandro. Urian, seja muito bem-vindo aqui ao nosso SBT News. Muito bom estar com você nessa entrevista. Eu gostaria de saber o que isso vai significar para o capital político e internacional também do presidente americano Donald Trump. Claro que o fim de uma guerra ou cessar-fogo é super importante do ponto de vista humanitário, no quanto isso vai fazer diferença para as populações que são castigadas por esta guerra durante tantos anos, né? Mas a gente também quer saber, na sua avaliação, o que isso significa politicamente, se de fato acontecer, para este mediador de momento, o presidente dos Estados Unidos. Depois de tantas decisões erráticas que ele tomou nesse início de gestão, né, as sanções ao governo brasileiro, também as deportações, né, aos nossos brasileiros que moram por lá, enfim, tem vários exemplos de coisas ruins que ele já fez para o Brasil. Agora ele aparece como uma voz pacificadora no meio de uma guerra. Isso é bom para o Trump? Bom, primeiramente, boa tarde, Brasília, Basília, um prazer estar aqui com você novamente. Essa pergunta ela é excelente porque ela pode ser relacionada a algo que o Trump tem falado muitas vezes, inclusive falou hoje novamente, que é o fato de que ele teria solucionado ou que ele teria trazido paz para 8 guerras diferentes em 10 meses de governo. Uma informação que não confere. Ele se gaba disso, já falou disso, inclusive no próprio discurso dele em setembro, na Assembleia Geral da ONU, mas o que ele realizou até agora está longe de ser a resolução de 8 guerras. Pelo contrário, alguns desses conflitos que ele tenta embrulhar e vender como uma guerra, sequer era algum tipo de guerra, era ali algum tipo de atrito, alguma crise diplomática que estava prestes a ir para um confronto militar mais direto, mas não é nada disso. Então, se ele de fato conseguisse trazer a paz, ou pelo menos um cessar-fogo, que é algo que a Rússia não quer nesse momento, entre Rússia e Ucrânia, ele finalmente poderia fazer jus, ele poderia concretizar, materializar tudo aquilo que ele tem falado até agora, que ele é o presidente da paz, algo que ele não conseguiu fazer em relação a outros conflitos. Existe, obviamente, a questão do Oriente Médio entre Israel e o Hamas em Gaza, mas lá a situação também ela acaba sendo bastante diferente. Por quê? Porque a única coisa que ele precisava ter feito lá era pressionar o próprio Benjamin Netanyahu, que por si só já era um aliado do Donald Trump, que inclusive deve fazer também uma visita a Mar-a-Lago na semana que vem, mas é uma visita que ela está ali também sendo vista não apenas para reforçar a paz na região, algo nesse sentido, mas porque o Netanyahu ele quer o apoio do Donald Trump para as eleições em Israel que acontecerão no futuro. Então é bastante diferente comparar também a questão do Oriente Médio, onde então ele tinha ali a Israel como um
um aliado que ele poderia pressionar, e do outro lado o Hamas, uma organização terrorista muito mais fraca militarmente, com a questão da Ucrânia. Que o que está em jogo é a proteção de um país que é historicamente um aliado europeu, né? E, por outro lado, Rússia, que é o grande inimigo geopolítico, o grande rival geopolítico norte-americano, porém que o Donald Trump não trata como inimigo geopolítico. Vale ressaltar também que desde que ele assume o seu novo mandato em 20 de janeiro, a única coisa que ele tem feito tem sido beneficiar a Rússia, quebrando todo aquele isolamento que foi construído pelo Joe Biden, por outros aliados ocidentais também ao longo dos últimos 4 anos. A Rússia que está sancionada, que está passando por uma situação econômica muito difícil, que já perdeu mais de 1.200.000 soldados, ou que foram mortos, ou que ficaram machucados ali na frente de batalha. Então, ele entregaria algo concreto, mas ainda sou bastante cético em relação a isso. Vamos ver o que ele e o Zelensky vão falar depois dessa conversa privada. Olha, a gente tem informação atualizada que durante o encontro entre Zelensky e o Donald Trump, houve ali telefonemas para líderes da União Europeia. Vários líderes participaram, portanto, desse encontro, dessa conversa que ocorre neste exato momento lá em Mar-a-Lago. Segundo alguns líderes, as conversas foram finalizadas, portanto, entre Donald Trump e também entre Zelensky. Informação, portanto, confirmada pela equipe do SBT News. Urian, então, na sua avaliação, deve haver uma certa resistência da Ucrânia em conceder, portanto, o território de Donbás? Eu não chamaria, Leandro, uma resistência da Ucrânia diretamente. Eu diria, até mesmo porque a gente não pode culpar apenas a Ucrânia por conta disso. A Ucrânia, inclusive, ela não tem culpa por essa guerra. É uma guerra unilateral que começou por conta de uma decisão unilateral da Rússia de invadir, de violar as leis do direito internacional, as convenções internacionais e tentar conquistar à força um território que não era seu. Mas vai muito além. Esse também, apesar de ser um grande impasse, o próprio Zelensky e o Donald Trump, eles falam que 90% de todo de uma possibilidade de acordo, ele já está resolvido, faltam os 10%. Acontece que os 10% são os 10% mais difíceis, que são a questão territorial de Donbás e também a questão de Zaporizhia, que é aquela usina nuclear no leste da Ucrânia, que é a maior usina nuclear da Europa, em que o Donald Trump e o Zelensky também têm visões diferentes sobre o que fazer com ela. Os Estados Unidos, eles defendem que ela deveria ser administrada trilateralmente, tanto pela Ucrânia quanto pelos Estados Unidos e pela Rússia também. Já a Ucrânia não aceita isso. Ela tenta embrulhar isso e vender de outra maneira, dizendo que ela aceita dividir com os Estados Unidos apenas a administração dessa usina e aí com a metade dos lucros norte-americanos ou com a metade da posse norte-americana sobre essa usina, ela poderia fazer o que os Estados Unidos poderiam fazer o que quisesse com ela, inclusive, se for o caso, vender para os russos. Então, é algo também que o governo ucraniano encontra para tentar seduzir o Donald Trump, que continue apoiando a Ucrânia. Vale lembrar que também em abril desse ano acontece a história de todo aquele dos acordos de minerais também, que o Zelensky estava desesperadamente tentando encontrar algo para oferecer para o Donald Trump, para quase que encontrar uma maneira de comprar esse apoio norte-americano, mostrar que vale a pena investir na Ucrânia, que não é um dinheiro do pagador de imposto norte-americano que está sendo desperdiçado, e naquele contexto oferece esse acordo de minerais, que também até agora não trouxe nenhum tipo de apoio incondicional para a Ucrânia. Pelo contrário, o que a gente observa é ainda os ucranianos tentando mostrar que eles são dignos e que merecem esse apoio. Ok, começamos com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, a quem eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade a falar com a gente aqui do SBT News. Obrigado, viu, querido? Até a próxima.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Basília. Até mais. Agradeço também a Basília, que está com a gente. Olha, notícia que chegou há pouco. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou hoje que não haverá greve dos aeronautas no ano novo. A categoria aprovou a nova convenção coletiva de trabalho para 2025 e 2026 e descartou a paralisação. O acordo proposto pelo Tribunal Superior do Trabalho prevê reajuste salarial com ganho real estimado em 0,5%, além de aumento de 8% no Vale Alimentação. Com isso, foi cancelada a possibilidade, portanto, de assembleia que poderia definir uma paralisação antes do Ano Novo. Em uma publicação no X, o antigo Twitter, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o acordo garante a normalidade dos voos e segurança aos passageiros e fortalece ainda mais o turismo de negócios e de lazer no país. E uma colisão entre 2 helicópteros no ar deixou uma pessoa morta e outra ferida hoje nos Estados Unidos. Um deles foi visto rodopiando no céu de New Jersey antes de cair. Testemunhas registraram a coluna preta que se formou no céu por causa das chamas. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, as aeronaves colidiram perto do aeroporto. Os bombeiros pediram que moradores evitem a região enquanto as equipes estão no local do acidente. As autoridades locais investigam as causas da colisão. A gente volta agora ao noticiário aqui no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar amanhã por um novo procedimento, no caso amanhã, segunda-feira. Mais cedo, um novo boletim médico informou que Jair Bolsonaro teve uma nova crise de soluço e um aumento da pressão arterial. A gente volta agora a falar com o nosso repórter lá em Brasília, o Murilo Fagundes, que tem informações atualizadas para a gente. Murilo, boa noite. Boa noite novamente, Leandro, a quem nos acompanha aqui na programação de domingo do SBT News. Olha, o ex-presidente está acompanhado neste momento pelo filho Jair Renan. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma pausa aqui no acompanhamento no hospital, foi até a sua casa, então o ex-presidente está sendo acompanhado por Jair Renan. E, como você disse, Leandro, esse último boletim médico divulgado no fim da tarde de hoje mostra que o ex-presidente continua apresentando crises de soluço, que é o quadro que tem tanto incomodado aí o ex-presidente. Ontem, sábado, os médicos fizeram aquele procedimento no nervo direito para tentar conter as crises de soluço de Jair Bolsonaro e amanhã, então, ele será submetido ao procedimento para conter essas crises no lado esquerdo desse nervo, né, que na verdade é um nervo que, como os médicos explicaram aqui em entrevista, indicam, né, e apontam essas crises de soluço que o ex-presidente tem. Quanto à evolução da cirurgia, tudo certo, os médicos dizem que tudo sob controle, sem intercorrências, o ex-presidente segue fazendo fisioterapia, continua com o tratamento também para evitar qualquer tipo de trombose pós-operatória, mas houve uma crise forte de soluços da noite de ontem para a manhã de hoje. Segundo relatos de Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, essa crise então começou por volta das 11 da noite de ontem e permaneceu até as 11h20 da manhã de hoje, sem pausas, o que, segundo ela, causou grande exaustão e elevação da pressão arterial. A pressão arterial é um ponto de atenção porque haverá um novo procedimento amanhã e os médicos vão avaliar a possibilidade desse novo procedimento para conter as crises de soluço. Por enquanto é isso, Leandro, que a gente tem de informação de acordo com o último boletim médico divulgado aqui pelo DFSTAR. Ok, Murilo, obrigado pelas informações, viu? Qualquer novidade pode acionar a gente que você retorna aí de Brasília. Eu vou chamar agora a Basília Rodrigues e também o Eduardo Gaia para poder a gente analisar um pouco esse assunto. Começar com a Basília, começar com a dama, tá, Eduardo? Basília, permanece, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes em permitir a presença dos filhos, mas de forma separada, não é isso?
Olha, mais por uma questão médica do que jurídica, né? Acho que, inegavelmente, nenhum paciente em estado pós-operatório ou pré-operatório recebe tantas visitas, assim, por mais que tenha uma relação familiar, próxima, afetiva, em seu quarto, né? De espera para a próxima etapa destas operações. Vale destacar que o primeiro procedimento feito em Jair Bolsonaro foi cirúrgico, de fato, né? Para a retirada da hérnia, mas depois, estes novos procedimentos, tanto de ontem quanto de segunda-feira, não são considerados cirurgias, porque não há corte. Eles são feitos como procedimentos intervencionistas para limitar a movimentação do nervo frênico e, assim, conter as crises de soluço. Como já ficou bastante evidenciado nestes boletins médicos, os soluços, eles são intermitentes. Então, há momentos, e infelizmente isso acaba acontecendo no momento de dormir, noite, madrugada, em que o ex-presidente sofre dessas crises de soluço que acarreta a ele forte exaustão, incômodo. Este é o pior problema de saúde dele no atual momento, em decorrência das crises de soluço. Por conta da forte pressão na região abdominal, isso acaba, como a gente ouviu, né, o especialista mais cedo aqui no SBT News, pressionando, acaba estimulando muitos soluços de uma maneira quase intratável. Até o especialista, que não é do caso do Bolsonaro, mas com base na experiência dele, disse que, levando em consideração tantas crises há tanto tempo sendo relatadas pelo ex-presidente e seus familiares, ele julga o problema já como algo intratável, né? Então, procedimentos não cirúrgicos já foram feitos e o médico de Bolsonaro, aqui chamando atenção para uma declaração que foi feita ontem pela equipe médica, diz que não dá para falar em tratamento definitivo agora. Tanto o que aconteceu ontem, esta questão do procedimento do lado direito e amanhã vai ser feito do lado esquerdo do ex-presidente, elas vão ser de maneira atenta, observadas daqui para frente, para saber se fizeram efeito. A equipe médica que cuida, sim, do ex-presidente não descarta, então, que ele seja submetido a novos procedimentos. Até o médico disse, a gente pode aplicar botox, por exemplo, nessa região do nervo frênico, para impedir os soluços, né? Juridicamente falando, Leandro, o que está acontecendo com o ex-presidente quanto ao fluxo das visitas não é nada diferente do que ocorre no caso de outros pacientes pós e pré-operatórios também. Agora, Eduardo Gaia, essa restrição à visita dos filhos foi criticada, né, também pelo um dos filhos, né, o Carlos Bolsonaro, nas redes sociais, dizendo que o pai ele teve que ir às pressas, né, à sala, mas ele não pôde acompanhar na hora, no momento. Apenas um outro filho estava presente, né? Leandro, é importante lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ser um paciente numa situação bastante delicada do ponto de vista de saúde, é também uma pessoa sob a tutela do Estado. Ele está preso hoje na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, cumprindo pena de 24 anos em regime fechado, esse tempo só em regime fechado, por aqueles 5 crimes alegados pelo Supremo Tribunal Federal. Foi condenado por isso: crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano ao patrimônio tombado e dano qualificado ao patrimônio da União. Portanto, se trata de uma pessoa que tem ali uma dupla, vamos dizer assim, questão. Tanto a questão de saúde, é um paciente, quanto a questão jurídica. É uma pessoa que está no sistema prisional, portanto, essas restrições são bastante esperadas. O ex-vereador agora, Carlos Bolsonaro, ele é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, também foi há pouco às redes sociais dizer que, por conta da crise de soluço, o pai apresentou um quadro de hipertensão, o que coloca em risco, inclusive, o procedimento de amanhã. Não é esperado, por enquanto, nenhum tipo de alteração dos planos, o procedimento deve acontecer, mas o filho 03, o Carlos Bolsonaro, já levanta, então, essa possibilidade de um adiamento na intervenção que está prevista para amanhã, essa nova anestesia
no nervo frênico, agora no lado esquerdo. Importante dizer que, se os planos forem mantidos, Bolsonaro fica mais 48 horas no hospital, ou seja, só deve retornar para a Superintendência da Polícia Federal no dia 31 pela tarde. Leandro. Ok, eu vou interromper rapidamente, daqui a pouco a gente volta com mais análise e também com uma outra informação. Vamos ao vivo até a Mar-a-Lago, porque acabou nesse exato momento a reunião com Volodymyr Zelensky e também com o presidente dos Estados Unidos, que fala neste exato momento. Lembrando que essa conversa entre os dois, eles contaram com a participação de líderes da União Europeia, né? Conversaram com líderes da União Europeia e agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversa com jornalistas, com repórteres que estão lá nesse encontro em Mar-a-Lago, no sul da Flórida. Ele responde a perguntas de jornalistas, daqui a pouco o Volodymyr Zelensky deve falar também. Qualquer outra informação, resumo dessa coletiva, dessa entrevista coletiva, a gente volta daqui a pouco para poder atualizar com as informações. A gente volta agora ao noticiário aqui no Brasil. Olha, vamos agora para um destaque no site do SBT News, apuração do nosso Eduardo Gaia aqui, sobre a questão do empresário Felipe Sabará, que tem sido a ponte do senador Flávio Bolsonaro com a Faria Lima na pré-campanha à presidência da República. Ele afirmou que pode ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, em 2026, se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não mergulhar na campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso Flávio. Felipe é ex-secretário municipal da gestão João Dória e é cotado para disputar pelo Partido Progressistas. Quem vai trazer essa informação aqui é ele, a apuração é dele, do Eduardo Gaia. Por favor, Eduardo, conta pra gente. Vamos começar do começo, porque existe uma crise hoje, Leandro, dentro do governo de Tarcísio de Freitas. O PP, o Partido Progressista, tem se queixado, inclusive em público, de falta de espaço, falta de atenção do governador e agora ameaça deixar a base do governo de Tarcísio de Freitas. E, nesse movimento, convidou Felipe Sabará para ser o candidato ao governo do Estado. Eu conversei hoje com o Felipe Sabará, ele me confirmou, disse que fica lisonjeado com o convite do PP, que neste momento está dedicado à pré-campanha à presidência da República de Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, se Tarcísio de Freitas não mergulhar na campanha de Flávio Bolsonaro, ele, Felipe Sabará, vai ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Então, a condição para Felipe Sabará disputar é um eventual movimento, vamos dizer assim, tímido de Tarcísio de Freitas na campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Felipe Sabará foi candidato ao governo, ou melhor, foi candidato a prefeito de São Paulo em 2020, já trabalhou no governo Tarcísio, trabalhou também no governo de João Dória, na prefeitura de João Dória. Ele é uma pessoa que tem ponte com o mercado financeiro e tem preparado essas reuniões de Flávio Bolsonaro com o mercado, com os investidores, levou o Flávio Bolsonaro ali no Banco Suíço UBS para aproximar Flávio das lideranças do mercado financeiro, uma tentativa de diminuir a rejeição do senador. Então, é uma figura importante, uma figura do bolsonarismo, afinal, está ajudando o senador Flávio Bolsonaro nessa sua empreitada eleitoral, mas que já expõe essa crise entre Tarcísio de Freitas e o bolsonarismo e a pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. É uma forma também de pressionar Tarcísio a abraçar Flávio Bolsonaro, vamos dizer assim, pegar ele pela mão e levar nos eventos aqui no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Então, esse é um lado da história. O outro lado da história, quando você vai conversar ali com interlocutores de Tarcísio de Freitas, eles dizem que é uma pressão do PP por mais espaço, tanto na máquina quanto nas alianças eleitorais, e que o PP não vai lançar candidatura própria, até porque Tarcísio está muito bem colocado para disputar essa reeleição em São Paulo. Então, Leandro, o cenário que nós temos hoje é uma tensão, vamos dizer assim, entre o bolsonarismo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, Eduardo, é uma certa pressão, né, que eles estão fazendo para poder tentar ter o apoio do Tarcísio de Freitas, né, lá na frente. Você acha que isso pode rachar ainda mais a direita em 2026?
Eu acho difícil. O senador Flávio Bolsonaro ele tem crescido nas intenções de voto, deve ter o apoio, sim, de Tarcísio de Freitas nessa sua campanha ao Palácio do Planalto, porque Tarcísio de Freitas é o afiliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem muito espaço para ele não apoiar. Pode fazer um apoio mais tímido por conta da rejeição de Flávio Bolsonaro, mas Tarcísio vai participar da campanha de Flávio Bolsonaro se ela for mantida, claro, a presidência da República. E o PP, em São Paulo, se Tarcísio for candidato, deve estar na chapa do governador, porque o governador é franco favorito à reeleição e o PP deve lançar o ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, para o Senado. Então, o desenho é mais ou menos esse, tem uma pressão, isso é normal da política, nesse momento de alianças eleitorais ainda se desenhando, Leandro, mas já tem aí o recado do Felipe Sabará. Se Tarcísio não abraçar a campanha de Flávio Bolsonaro, ele lança a candidatura ao governo do Estado. Ok. Deixa eu me interromper aqui essa informação aqui no Brasil. Vamos voltar com a imagem, eu vou pedir aqui rapidamente com as imagens ao vivo lá de Mar-a-Lago, porque neste momento o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele conversa junto com Volodymyr Zelensky. Aí, portanto, o presidente Donald Trump acabou de afirmar que a reunião com o Zelensky foi excelente. O presidente conversa nesse exato momento com os repórteres, jornalistas da região, disse que o encontro foi excelente após 3 horas de conversa. Ele disse que tivemos um encontro excelente, discutimos muitas coisas em uma conversa também com líderes da União Europeia. Ele também afirmou o seguinte, que acha que eles estão se aproximando bastante, estão muito perto de um acordo, disse Donald Trump, acrescentando que fizeram muitos progressos para acabar com a guerra lá na Ucrânia. Fala, portanto, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Daqui a pouco a gente volta com o resumo, portanto, dessa entrevista coletiva lá na Flórida. Olha, e o ministro Dias Toffoli não pretende reverter a decisão do Banco Central de decretar falência do Banco Master. A apuração é da nossa analista Basília Rodrigues. Aqui está no site do SBT News. De acordo com interlocutores, já há elementos para os investigados na fraude bancária, estimada em quase 12 bilhões de reais, serem denunciados pelo Ministério Público. A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decidida pelo Banco Central em novembro, por grave problema de liquidez, gestão fraudulenta e também violações de normas. Eu vou chamar aqui a Basília Rodrigues, que vai detalhar essa apuração para a gente. Basília? Olha, Leandro, o ministro Dias Toffoli não pretende suspender a liquidação. Os interlocutores do ministro afirmam que os investigados estão mais perto de serem denunciados pelo Ministério Público Federal do que, na prática, encontrar aí uma reversão de rumos ou humores no que diz respeito à falência do Banco Master. Na próxima terça-feira vai ter a cariação, antes da cariação, o interrogatório, do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, também o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor do Banco Central, Ailton Aquino. Ficou já claro que desses 3, somente 2 são investigados, não é o caso do Banco Central, mas eles estarão lá dividindo a mesa para explicar como se deram as tratativas para a compra de parte do Banco Master pelo BRB, que é o banco aqui de Brasília. Depois que Dias Toffoli marcou estes depoimentos e também a cariação, muitas dúvidas, questionamentos foram suscitados aí no meio financeiro, político, jurídico, sobre quais as reais intenções do ministro e até mesmo a hipótese de que ele poderia suspender a liquidação, portanto, a falência decretada do Banco Master foi ventilada. Hoje, o bastidor que a gente traz no site do SBT News dá conta de que não, olha, auxiliares do ministro Dias Toffoli, que é o relator deste caso, afirmam que há tantos elementos robustos no que já foi investigado pela Polícia Federal, que já se sabia da operação, a Compliance Zero, que há
mais proximidade de avanços dessa investigação, ou seja, com a denúncia dos investigados, do que um recuo no sentido de desfazer a liquidação do Banco Master. Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial com base em provas de gestão fraudulenta e outros crimes relacionados ao descumprimento de normas do próprio sistema financeiro, como a falta de liquidez, um grande problema de liquidez do Banco Master. Essas informações foram suficientes para que o banco fosse varrido do sistema financeiro, né? Então, ele foi decretado como insolúvel, houve a liquidação extrajudicial do banco. Isso pode ser revertido até um processo em andamento no Tribunal de Contas da União que discute isso, e alguns interlocutores ali do TCU afirmam que o TCU poderia reverter isso. Mas o TCU não é um órgão jurídico, é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional. Do ponto de vista da Justiça, quem hoje manda nesse processo é o ministro Dias Toffoli, e seus auxiliares, interlocutores dizem que não há a menor chance de Toffoli suspender a liquidação do Banco Master. Leandro? Agora, Basília, vale destacar o seguinte, muita gente pergunta, ora, por que esse caso está no Supremo Tribunal Federal? Porque durante as investigações surgiu o nome de um parlamentar, né? Como o parlamentar tem foro privilegiado, ou seja, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir e se debruçar sobre o assunto. Agora, Basília, mesmo sem decisão do ministro Dias Toffoli, pode acontecer, isso depois do recesso no Congresso Nacional, uma movimentação muito grande por parte dos parlamentares, né? Porque até a base do governo, partido da base do governo, como o PSOL, tem interesse em abrir uma CPI. Olha, a CPI do INSS, que já está em vigor, né, funcionando no Congresso Nacional, inclusive CPMI, uma comissão mista com a presença de deputados e senadores, já investiga um dos tentáculos associados ao Banco Master, porque em meio aos clientes que foram lesados, né, colocaram dinheiro em títulos podres, também haviam aposentados e pensionistas. Integrantes da CPMI do INSS conseguiram trazer essa parte da investigação para dentro da comissão e aprovou, ainda no finalzinho deste ano, 2025, uma convocação de Daniel Worcaro. Então, essa expectativa ela já está dada, né? No início de 2026, tão logo os trabalhos voltem ali em fevereiro deste ano, na CPMI do INSS, um dos depoimentos a serem marcados é o do dono do Banco Master, Daniel Worcaro. Veja que são depoimentos para elucidar assuntos semelhantes, mas em condições bem distintas. A cariação e depoimentos que vão acontecer na Justiça na próxima terça-feira, eles serão tomados pela autoridade policial, uma delegada da Polícia Federal e também o juiz auxiliar do gabinete de Toffoli. A gente vai ficar sabendo depois se alguma coisa vazar, como o extrato dos próprios depoimentos. Mas no que diz respeito a uma CPMI, e a expectativa é que seja em fevereiro, o depoimento de Worcaro seria aberto. Problemas. Ok, Basília, eu vou interromper aqui o nosso noticiário aqui no Brasil. A gente retorna agora com imagens ao vivo lá da Flórida, desse encontro que terminou agora há pouco. Vale destacar quem fala agora é o Volodymyr Zelensky. Ele está junto com o presidente dos Estados Unidos, conversando agora com repórteres lá em Mar-a-Lago, na residência, no resort do presidente norte-americano Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos afirmou agora há pouco, ele se negou a responder a uma pergunta de um jornalista que perguntou qual o percentual, mais ou menos, de chance teria para poder haver o fim do conflito, da guerra. E ele se negou, mas disse que poderia estar perto de 95%. Uma pergunta foi feita agora há pouco por um repórter lá nessa entrevista coletiva, perguntando qual seria o percentual para a guerra realmente acabar. Ele se negou, mas disse, olha, está em 95%, vamos considerar 95%. Donald Trump destacou que existe um
ou 2 problemas ainda que persistem na negociação de paz, né? Ele comentou ao afirmar, ele disse que acredita que um acordo de paz está muito próximo para a Ucrânia e também descreveu que 1 ou 2 questões delicadas ainda persistem na negociação envolvendo Volodymyr Zelensky e também Vladimir Putin. Eu ressalto que ele não quis divulgar ali mais ou menos uma previsão, né? Mas ele reconheceu que a região no leste de Donbás, que tem hoje está rendida, né, a Ucrânia, foi exigida pela Rússia, né, e continua sendo uma questão pendente. Então, o ponto aí, um dos problemas da negociação seria a região de Donbás, como a gente afirmou agora há pouco, com um analista internacional, o Urian Fancelli, que ele destacou que haveria ali um conflito por causa dessa região, né? E Donald Trump reconheceu que, portanto, que o destino da região, no leste de Donbás, né, continua sendo um empecilho, continua sendo um ponto aí que tem que ser resolvido com Vladimir Putin. Ele disse que cada vez mais está perto de um acordo sobre isso, sobre a questão dessa região, e que é uma questão importante. Ele reconheceu isso. Ele também disse aos repórteres que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está certo de um desfecho, né? E que certamente essa será uma das questões mais importantes e que acha que está mais perto do que um acordo. A gente destaca, portanto, que não é a primeira reunião que Donald Trump faz com Volodymyr Zelensky, tenta negociar com Vladimir Putin sobre um acordo de paz na região, mas ele fala agora que está mais próximo, portanto, do encerramento desse conflito lá na região e falou aos jornalistas que um dos pontos citados aí de conflito e que precisa de negociação é justamente essa região do leste de Donbás, né? Como a gente citou e destacou agora há pouco. Vale ressaltar que durante a reunião, o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Volodymyr Zelensky, houve ali a participação de vários líderes da União Europeia. Eles conversaram com vários líderes, até o momento não foram citados, né, quais os países participaram dessa conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também com Volodymyr Zelensky, mas que houve, portanto, a conversa com vários líderes da região. Daqui a pouco a gente segue com qualquer outra informação nova sobre esse encontro e essa entrevista coletiva que acontece lá na Flórida. A gente volta, portanto, ao noticiário aqui no Brasil. Uma pesquisa Datafolha mostra que brasileiros acreditam que a situação pessoal vai melhorar em 2026, em comparação com este ano. Ao ser perguntado, a gente vai ver aqui no telão, se 2026 será um ano melhor, igual ou pior a 2025, 69% responderam que o ano será melhor, né? Igual 16%, pior 11%. Não sabem ou não responderam 3%, segundo esse levantamento do Datafolha. A pesquisa também mostra que as mulheres estão mais angustiadas com problemas financeiros. Em 2025, 39%, disseram que estão mais angustiadas, né, com questões financeiras, brasileiras e brasileiros, 28%. As mulheres sempre mais cautelosas, né, do que os homens em relação a essa questão financeira. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Brasil, distribuídas em 113 municípios de 2 a 4 de dezembro. Vale destacar que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A gente faz agora um rápido intervalo, mas a seguir, no próximo bloco, cidade de São Paulo bate recorde de calor pela terceira vez em menos de uma semana. O News Domingo volta daqui a pouquinho. Até já! De segunda a sexta, às 8h30, o resumo do dia. Um balanço dos principais acontecimentos do país e do mundo. Tudo o que vai estar em pauta no dia seguinte. News Noite. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal.
Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! Boa noite. Começa aqui e agora uma nova etapa no jornalismo. O SBT tem uma filosofia e não vai se afastar dela. Levar até você o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A nossa filosofia é ajuda ao povo. A nossa filosofia é trabalho pela grandeza do Brasil. A função da televisão é apresentar os fatos, cabendo o público julgá-los. Começa um novo capítulo de uma história construída sobre credibilidade, independência, imparcialidade e respeito ao público. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? O SBT News nasce para olhar o país e o mundo com profundidade e clareza. O jornalismo do SBT não é para fazer sensacionalismo, é para informar com respeito. Sem lado, sem rótulo, sem ruído. Nosso microfone está aberto para o debate. Com o propósito de informar e contextualizar. 64% dos entrevistados afirmaram que confiam no nosso conteúdo. O canal de notícias consolida a visão estratégica de um dos maiores grupos de mídia da América Latina. Nós temos que dirigir uma emissora de televisão como imprensa, não deixando que a nossa vaidade, não deixando que o nosso idealismo ultrapasse a realidade. O SBT News amplia o legado de quem sempre acreditou no poder da comunicação para unir o país. Nós apenas divulgamos pura e simplesmente a notícia. O compromisso de Silvio Santos com informar a população evolui para a realização de um sonho das acionistas do grupo. Dona Iris Abravanel, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Quem tem a responsabilidade de uma rede de televisão tem a responsabilidade de melhorar uma comunidade e de melhorar o país. SBT News é o presente que honra a tradição. A pauta do Congresso. É o futuro que desponta com raízes fortes. Compromisso do SBT News. Eu peço a Deus que abençoe o nosso país e que abençoe este povo admirável e carinhoso que nele vive. A todos vocês, muito obrigado. Estamos de volta com o News Domingo. A gente vai ao vivo agora para poder atualizar a reunião que acabou agora há pouco e também a entrevista coletiva acabou agora há pouco lá na Flórida, em Mar-a-Lago, na residência do presidente dos Estados Unidos. A gente vai com imagens agora para poder, ao vivo, para atualizar as informações. Há pouco, o presidente dos Estados Unidos, ele evitou responder aos jornalistas algumas perguntas. Ele falou que, embora esteja confiante, ele ressaltou que as negociações continuam complexas e também disse aos repórteres, portanto, que as negociações podem fracassar para um acordo, portanto, em relação ao fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ao ser questionado por jornalistas, ele disse que estava confiante para um acordo, mas falou que em algumas semanas ele iria saber, de uma forma ou de outra, se iria haver realmente um acordo ou não. Também disse o seguinte, que poderiam surgir problemas inesperados que comprometessem todo o projeto de acordo que foi analisado por ele e por Volodymyr Zelensky. Poderíamos ter algo em que um item, um ponto que você está considerando seja um item importante e isso pode dividir o acordo, dividir o negócio. Ele disse que a negociação é uma negociação muito difícil, portanto, que apesar de avançada, ele está confiante que haja um desfecho, mas também disse que as negociações
são complexas e também que podem fracassar. Essa é a primeira afirmação do Donald Trump, reconhecendo, portanto, após essa reunião. Ele disse agora há pouco que se recusou a dar um percentual fechado em relação a esse acordo, citou 95% da possibilidade, falou que está confiante para um desfecho, mas, portanto, agora ele reconhece que pode fracassar. Lembrando que ele deixa... Uma nova atualização chega agora, que Donald Trump ele disse que deixa aberta para viajar a possibilidade à Ucrânia, caso isso ajude a garantir um acordo de paz. Ele disse que não há nenhum problema em viajar para a Ucrânia, que está prevendo, por sinal, isso acontecer, porque ele gostaria de fechar um acordo que não necessariamente teria que ir, mas se for possível, ele disse que pode ir sim, não tem nenhum problema, falou em relação à ida dele à Ucrânia. Ele se ofereceu, portanto, a falar com o parlamento deles, no caso da Ucrânia, né? E se isso ajudaria, ele disse que poderia ir. Acha que é possível, acha que ajudaria e que é uma possibilidade em aberto. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre essa entrevista coletiva lá na Flórida. Olha, continua foragido o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha. Ele é um dos condenados por uma tentativa de golpe de Estado e deve cumprir prisão domiciliar após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A medida foi uma reação à tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A gente volta a falar com o repórter Murilo Fagundes, que tem as informações atualizadas para a gente. Murilo? É isso, Leandro. O tempo passa e Carlos Rocha segue foragido. Ele que está na mira do Supremo Tribunal Federal, porque é o único daquela lista, né, de condenados que ainda não se apresentou para a prisão domiciliar. Os outros 9, então, já deram seu parecer ao ministro Alexandre de Moraes, já indicaram seus endereços, mas no caso de Carlos Rocha, que é engenheiro e que foi contratado pelo Partido Liberal para subsidiar, então, elementos sobre as urnas eletrônicas e que, nas palavras da PGR, queria desacreditar o sistema eleitoral, segue foragido porque não apresentou elementos, não apresentou dados à Justiça sobre o seu endereço. Segundo a defesa tem dito, ele alterou ali o seu endereço recentemente, mas depois não mais respondeu, não atualizou. Com isso, ele é considerado foragido na prática porque não há como a Justiça monitorar esse endereço de Carlos Rocha. Como eu disse mais cedo, as mensagens continuam chegando ao celular dele, ele, enfim, tem uma escolha nesse momento de não responder, então ele continua foragido na Justiça. Tudo isso, como você também disse, Leandro, é reação à tentativa de fuga e à fuga de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, que foi pego então no Paraguai, e isso ligou o sinal de alerta no ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão domiciliar para todos os integrantes do Grupo 4 e aqueles que ainda não apresentaram seus recursos. A gente segue de olho aqui e volta se tivermos novas informações. Leandro. Obrigado, viu, Murilo, pelas informações. Murilo Fagundes falando ao vivo de Brasília. Vamos conversar agora com o advogado, o Guilherme Sugimori, a respeito da prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e também sobre a prisão domiciliar de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Guilherme, muito obrigado, viu, pela participação em pleno domingo, né? Boa noite. Pleno domingo, Leandro, eu tô aqui chateado, até eu fico um pouquinho sem te ver e você erra meu nome, esquece do Guilherme. Poxa, a gente faz pouco tempo que a gente se viu, é para lembrar, mas acontece aqui domingão, cansado num calor maluco. Eu tô no sul, no litoral, com a família da minha namorada, que eles passam o ano novo aqui, eu vim aqui passar com eles, mas não pude resistir ao convite de te encontrar, te ver, sendo querido. Domingo, sendo calor, eu estando ou não em São Paulo, é sempre um prazer. Obrigado, viu? Desculpe pelo lapso aí do erro do nome, eu já troquei hoje também o nome do nosso colega aqui, o Eduardo Gaia, que depois eu pedi desculpas a ele também, é algo natural. Você está trabalhando entre Natal e Ano Novo, num domingão, você pode errar quantos nomes você quiser, você está com toda a liberdade poética, deve estar cansado, deve estar exausto, mas vamos lá, eu ajudo no que eu puder.
Valeu, obrigado. Sugimori, como é que você analisa essa situação do Silvinei, hein? Porque ele foi condenado a mais de 24 anos de prisão. Essa prisão agora, ele deve responder agora por um outro crime, não é isso? E como é que funciona? Esse outro crime, uma possível pena pode se somar à condenação que ele já tem hoje? É assim que funciona? O que normalmente, tá? Só para deixar isso claro para todos, normalmente a fuga ou a tentativa de fuga, até mesmo em um presídio, se a pessoa estiver no presídio, não é necessariamente um crime. Isso não, a pessoa não tem a obrigação, ou melhor dizendo, né? A justiça entende que a pessoa não se entregue para uma prisão, por exemplo. É normal a fuga, embora isso tenha, sim, efeitos processuais, possa levar ao decreto de prisão. É claro, isso poderia não ser um crime por si só. Mas, no caso do Silvinei, tem alguns detalhes, né? Pelo que nós vimos das notícias, tem documento falso, né? Isso pode complicar, o uso desse tipo de documento, isso sim é criminoso e pode gerar um novo processinho, uma nova condenação, que eventualmente, quando tiver a condenação, aí é uma sentença nova, e se eles tiverem cumprimento de pena, aí isso soma. Todas as penas são assim, a pessoa pode ser condenada por 2, 3, 4 processos diferentes. Quando junta naquele processo de execução penal, o cálculo é feito e as penas se somam. É como se fosse uma grande pena, e aí recalcula a progressão. Mas no caso dele, não é a grande questão por enquanto. No caso dele, a grande questão aqui é isso, é ele começar a cumprir a pena na prisão, né? Ele estava em domiciliar, estava com tornozeleira, e agora é prisão, porque o risco de fuga foi evidente, a tentativa de fuga acho que ficou bem clara aí. Agora, Sugimori, também há um processo em andamento lá no Paraguai, né? Já que a Justiça do Paraguai fez toda a prisão dele. Como é que funciona lá? No final dessa investigação lá, desse inquérito, como é que acontece? Como é que funciona em relação ao Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro, o cumprimento, você comunica aqui no Brasil a expedição de um mandado de prisão, isso é comunicado para outros países, normalmente internamente eles pegam e cumprem, tem a cooperação internacional nesse sentido, há canais oficiais para isso, foi o que aconteceu aqui, um pedido de cooperação internacional, né? Agora, ele cometeu um crime lá, como isso pode ser avaliado e cumprido? Aí é uma complicação. Leandro, os países têm tratados e normas diferentes. Então, eles podem querer procedimentalizar isso lá, acusar isso lá. Eu, para ser honesto com você, não domino o sistema penal específico no Paraguai, onde eles dizem, serão processados e punidos aqui os crimes cometidos dentro de nosso território. Quase todos os países têm essa previsão. O nosso tem essa previsão também. Tá? Mas aí existem tratados entre os países que permitem tanto que a gente processe, o Brasil processe aqui um crime cometido lá, se ele não foi processado e punido lá, quanto que ele seja processado lá e seja depois a pena cumprida aqui por uma revalidação, também em acordo internacional, acordo bilateral. Tá? Então, assim, tem uma série de possibilidades diplomáticas, é como extradição. A pessoa está lá e a gente fala, ele tem uma pena para cumprir aqui, mande ele para cá. Isso é uma outra possibilidade, que ele está preso lá e daí a gente quer que ele venha cumprir a pena aqui. Não é o caso dele, tá? Mas é o caso, por exemplo, de outros presos. A gente tem alguns casinhos famosos agora nesse momento discutindo extradição e a gente pode diplomaticamente pedir, envie ele para cá. Então, tanto no outro país, tanto a pessoa pode vir cumprir a pena aqui, quanto ela pode ser processada lá e cumprir a pena lá, quanto ela pode ser enviada para cá para ser processada aqui e cumprir a pena aqui. Tudo depende de qual crime ela cometeu, qual a nossa relação diplomática com o país e se o país está disposto, se ele pode ou quer processar a pessoa lá. Num caso como esse, onde ele será enviado para cá, é muito provável que o eventual processo seja todo feito aqui. Né? Se houver outro crime, a gente procedimentalize tudo aqui. Eu acredito nisso, mas eu não vi ainda os detalhes desse envio dele para cá para ter certeza. Tá? Tudo depende de tratado com cada um dos países. Ok. Meu amigo Guilherme Sugimori, obrigado, viu, pela participação. Deixa-me fazer uma última pergunta agora, rapidamente. Você está no litoral do sul do país ou aqui em São Paulo? Não, do sul do país aqui. Estou aqui, a minha namorada é do sul. Frio ou calor aí?
Tá fazendo 30 e tantos graus, eu tô derretendo. Eu gosto tanto de você e do SBT News que eu coloquei uma camisa aqui, Leandro. Eu estou derretendo, meus óculos estão embaçando, então uma situação terrível. Aí em São Paulo eu soube que está muito calor também. Muito calor. Faz muito. Aqui também não está diferente, está muito quente. Tá certo. Se proteja. Encerrar. Bom filtro solar. Mas não quero tomar seu tempo, Leandro. O que me chamou mais a atenção nessa situação toda aí de Silvinei e dos outros acusados é essa grande problemática que gerou, né? A fuga dele foi uma coisa, pelo que eu vi nas notícias, espetacular, uma coisa muito peculiar, uma notícia pronta. E o aspecto, o que isso causou nos outros acusados, né? O STF acabou declarando aí a domiciliar para os outros pelo risco total de fuga. Está dizendo, olha, as pessoas estão fugindo. Essa é uma situação que juridicamente merece muita discussão. Se algum dia você tiver um outro tempinho para mim aí, você me chama, porque tem muito a discutir sobre essa decisão do STF. É peculiar, é interessante. Obrigado mais uma vez, viu, querido? Boa semana para você. Para você também. Aproveite o calor, cuidado, se hidrate, filtro solar. Obrigado. Olha, está fazendo calor lá no sul do país, como a gente viu agora, mas também aqui em São Paulo. São Paulo bateu mais um recorde de calor. A cidade atingiu hoje 37,2 graus, maior temperatura em 64 anos, para um dia no mês de dezembro. É o terceiro recorde de calor no município em menos de uma semana. A gente volta a falar com a Júlia Vilela, que está lá na Avenida Paulista, não é? Movimentação grande aí, não é isso, Júlia? Boa noite. Boa noite, Leandro, para você, para todos que acompanham a nossa programação nesse domingo. Olha, por aqui tá lotado e tá calor, viu? Agora 7h30 da noite, já era para estar mais fresquinho num dia comum, não. Aqui 29, quase 30 graus, batendo por enquanto aqui na capital paulista. E como você disse, um novo recorde nesse domingo, 37,2 graus registrados por volta das 4 horas da tarde. É o terceiro recorde, como você disse, para um mês de dezembro de temperatura máxima em menos de uma semana. No Natal, dia 25, os termômetros bateram 35,9. No dia seguinte, na sexta-feira, 36,2. E hoje, domingo, então, dia 28 de dezembro, um novo recorde, 37,2 graus aqui na capital paulista. A maior média aí desde 1961, há 64 anos, para um mês de dezembro. Então, em outubro, e além de tudo, claro, além do recorde para o mês de dezembro, também um recorde para o ano de 2025. Então, em outubro, tivemos aí 35,1 graus. Olha só a diferença, hoje 37,2. Haja hidratação, haja água, viu, Leandro? Tem que se proteger. Obrigado, viu, Júlia? Júlia Vilela falando ao vivo daqui de São Paulo. Olha, morreu aos 91 anos a atriz francesa Brigitte Bardot, um dos grandes nomes do cinema mundial, que virou símbolo da liberdade feminina e mais tarde da defesa dos direitos dos animais. Nascida em Paris, Brigitte Bardot ficou famosa ainda adolescente e se tornou um ícone do cinema nos anos 1950 e 60. O grande sucesso veio em 1956, com Deus Criou a Mulher, filme que a transformou em símbolo sexual e impulsionou o turismo em Saint-Tropez. No Brasil, ajudou a dar fama internacional a Búzios. Em 1973, deixou o cinema para se dedicar à defesa dos animais. O presidente francês, Emmanuel Macron, a definiu como uma lenda do século. E esta edição do News Domingo fica por aqui. Eu volto daqui a 1 hora com informações atualizadas do Brasil e do mundo ao vivo. Até já. SBT News, o fato como ele é. Olá, eu sou a Basília Rodrigues e este é o Sala de Imprensa, o programa que entrevista quem é notícia. A convidada desta edição é a ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, professora, assistente social, mestre em educação e doutora honoris causa pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela também foi secretária de Educação de Belo Horizonte e do Estado, Minas Gerais. Junto comigo aqui nos estúdios do SBT News, uma bancada feminina para conduzir esta entrevista. A setorista de Judiciário, Paola Cuenca, é quem cuida dos assuntos de justiça por aqui. Do outro lado, Marcela Matos, analista de política do SBT News.